Caros irmãos e amigos da Palavra de Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno também, nós damos início a uma série de novos estudos das lições da Escola Sabatina. Essa lição aqui é a lição nova, né? Que o título é Justificação pela Fé e Santificação. É uma remodelação da segunda lição que o nosso movimento teve, lá atrás, no início, né? Ela se chamava Pérola de Grande Preço, e ela então está sendo reeditada, corrigida e atualizada. Tem muitos textos novos, tem muita atualização, a capa maravilhosa, né? Aqui nós temos uma pérola dentro de uma concha, né? O outro, meu filho, Tiago, é que produziu essa capa. Então espero que a própria capa possa inspirar, né, o entendimento do que significa essa pérola de grande preço. Aqui é uma pérola que se acha numa concha, né, uma ostra. Mas nós vamos falar de uma outra pérola de grande preço nesse semestre do novo ano que vai iniciando, que é, então, Jesus. Ele é a pérola de grande preço. E nós vamos estudar também que para Jesus nós também somos uma pérola de grande preço. Então, irmãos e amigos, estamos terminando um ano e entrando no novo ano, e essa lição então vai ser de 6 meses. Lamentavelmente, alguns irmãos distantes, principalmente lá do Paraguai, né, estava bloqueada a fronteira, e agora as dificuldades são muitas, né? Com vacinação e outras coisas que está entrando na área política já. Então a dificuldade de contato está sendo difícil, mas os irmãos parecem que estão conseguindo pelo YouTube estudar a lição à distância. Uma parte dela nós já mandamos pelo correio e outras estão sendo entregues pessoalmente, e acredito que possa fazer efeito nos corações. Estamos orando para isso, né? Os textos são maravilhosos. E a lição de hoje, principalmente, ela é uma mais simples. A gente sempre começa bem devagarinho e vai esquentando, né? Eu também agradeço a Deus que estou completando 70 anos de idade, 7.0, né? Então, louvado seja Deus por isso. Eu jamais esperava, quando eu era novinho ainda, chegar a uma idade dessa, porque quando eu nasci, já nasci muito enfermo, né? E na luz que a minha mãe tinha, os parentes tinham, muita injeção, muitos remédios químicos, né? Isso me afetou muito. Então é por isso que hoje eu combato essas coisas, esses pensamentos, né? Eu acredito que de uns 18, 19 anos para cá não fiz voto, né? Mas eu nunca mais usei remédios farmacêuticos. E eu acredito que por causa disso e do vegetarianismo, eu estou em pé até hoje. Estou muito alegre porque, exceto uma dor de um tombo forte que eu levei, fora isso, minha vida está sendo muito boa, muito animada, alegre com a minha esposa, com meus filhos, netos, e também de saber que nós estamos numa igreja que tem toda a verdade, né? E se Deus tiver que mandar mais luz, estamos aí esperando mais luz. Mas depende também de nós vivermos a luz que nós estamos recebendo. Deus nos oriente para isso, o Espírito Santo possa nos iluminar. Como é de costume, eu quero ler rapidamente aqui o prefácio, que diz assim: jamais deveria ser pregado um sermão ou apresentado instrução bíblica sobre qualquer assunto, sem que os ouvintes fossem encaminhados ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Toda verdadeira doutrina torna a Cristo o centro
Todo preceito recebe força de suas palavras. O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus no ser humano, desde a primeira sugestão de esperança, na sentença pronunciada no Éden, até aquela última gloriosa promessa do Apocalipse. Verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. O empenho de cada livro e passagem da Bíblia é o desdobramento desse maravilhoso tema, o reerguimento do homem, ou seja, o poder de Deus que nos dá a vitória para nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Aquele que apreende esse pensamento tem diante de si um campo infinito para estudo, possui a chave que lhe abrirá todo o tesouro da palavra de Deus. A ciência da redenção é a ciência de todas as ciências, a ciência que constitui o estudo dos anjos e de todos os seres do mundo não caído. A ciência que ocupa a atenção de nosso Senhor e Salvador. Ciência que se acha incluída no propósito originado na mente do infinito. Propósito esse que, desde tempos eternos, esteve oculto. Romanos 16, 25. Ciência, enfim, que será o estudo dos remidos de Deus, através dos séculos infindáveis. É este o mais elevado estudo em que é possível ao homem ocupar-se, como nenhum outro estudo. Avivará a mente e enobrecerá a alma. Primeiro texto que eu li de cima é o 6º testemunho para a igreja, página 54, e aqui o livro Educação, página 125, 126. Então vamos diretamente ao estudo, é a lição 1, desse próximo ano que está iniciando, dia 2/1 de 2021 já. E aqui no verso áureo, primeiro o título, né, a verdadeira causa da queda, e o verso áureo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Quantas vezes nós já ouvimos esse texto, vemos falar dele, e uma parte da humanidade hoje, mesmo que tenha a Bíblia na mão e diz que crê na Bíblia, não creem mais no jardim do Éden, em Adão e Eva. E aí eu vi uma pesquisa esses dias, 57% dos evangélicos nos Estados Unidos não crê nem na ressurreição, principalmente dentro dos ministérios. Isso é mais assustador ainda. Na primeira pergunta diz assim: antes da queda, qual era o propósito de nossos primeiros pais? O texto de Jó, capítulo 38 e o verso 7, diz assim, texto muito importante, né? Jó foi um patriarca maravilhoso, ele escreveu assim, inspirado por Deus: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. É uma pergunta então que Deus faz para Jó, né? Onde você estava quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Então, tanto na terra como no céu, os anjos também sempre estavam em harmonia e perfeita paz e alegria, sempre cantando e louvando ao Criador. Então, antes da queda, o propósito dos nossos primeiros pais, nós vamos ler na nota em seguida. A primeira parte está na História da Redenção, página 31, e diz assim: Adão e Eva asseguraram aos anjos que vinham, claro, visitá-los ali no Éden, que nunca transgrediriam o expresso mandamento de Deus, pois era seu mais elevado prazer fazer a sua vontade.
os anjos associaram-se a Adão e Eva, em santos acordes. Ela confirma o texto de Jó, né? Em santos acordes, de harmoniosa música, e como seus cânticos ressoassem, cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás o ouviu, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram, e expressou a seus seguidores a sua ansiedade para incitá-los. Aqui, entre parênteses, né, Adão e Eva, a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus e mudando os seus cantos de louvor em ódio e maldição ao seu Criador. Então esse era o propósito de Satanás, né? Incitar Adão e Eva a desobedecer, tirar aquela harmonia, aquela paz, aquela alegria que tinha também contato com o céu. E aí outro texto está no Patriarcas e Profetas, página 52. Não mais se achando livre para instigar a rebelião no céu, encontrou a inimizade de Satanás contra Deus um novo campo, ao tramar a ruína do gênero humano. Na felicidade e paz do santo casal do Éden, contemplou um quadro da aventura que para ele estava para sempre perdida. Aqui então diz, movido pela inveja, decidiu-se a incitá-los à desobediência e trazer sobre eles a culpa e o castigo do pecado. Mudaria o seu amor em desconfiança, seus cânticos de louvor em exprobrações ao seu Criador. Assim, não somente mergulharia esses seres inocentes na mesma miséria que ele próprio suportava, mas lançaria desonra a Deus e ocasionaria pesares no céu. Então, o próprio texto da Bíblia e a nota já deu uma pincelada, né? O propósito de Adão e Eva era sempre servir ao Criador, mas Satanás, sabendo disso, ele com inveja e ódio, né? Então ele falou, vou destruir esse casal. Então, na segunda pergunta, como Adão e Eva separaram-se de Deus? Aqui houve um pequeno erro gráfico, né? Separam-se de Deus, mas separaram-se de Deus, está em Romanos 5, verso 12. Lemos assim, na palavra de Deus, o que escreveu o apóstolo à igreja de Roma, os fiéis que estavam ali. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, os irmãos, vejam que situação, amigos da palavra de Deus, né? Por causa de um pecado, de uma transgressão, de uma desobediência, então nós vemos aí a morte passou para todos nós. Eu mesmo posso confessar para vocês que eu não sei explicar a profundidade disso. No plano da redenção, está estipulado tudo isso já lá antes dessa queda, já tinha sido estabelecido um propósito ali, um plano, né? Se caso o homem caísse, teria então uma válvula de escape. E eu não sei, assim, a profundidade de explicar como que esse mal atinge a todos que estão nessa terra. Ah, mas é fácil, porque eles pecaram, tal. Mas como que isso passa, né? Nós vamos ver naquele livretinho que foi feito agora, da natureza humana e da natureza perfeita de Cristo, que mesmo Sete, que veio depois e entrou no lugar de Abel, ele tinha uma natureza igual a de Caim. A única diferença é que ele escolheu bem o lado certo, igual a Abel também. Então, os irmãos, vejam a situação, como que foi passando de geração em geração por causa de uma desobediência.
Ainda eu quero ler rapidamente aqui a nota. A primeira parte dela está no Patriarcas e Profetas, página 53. Semelhante aos anjos, os moradores do Éden haviam sido postos sob prova. Seu feliz estado apenas poderia ser conservado sob a condição de fidelidade para com a lei do Criador. Poderiam obedecer e viver ou desobedecer e perecer. Deus os fizera receptáculo de ricas bênçãos, mas se desobedecesse a sua vontade, aquele que não poupou os anjos que pecaram, não os poderiam poupar. A transgressão privá-los-ia de seus dons e sobre eles traria miséria e ruína. Então o que aconteceu? Ficaram sem os dons de Deus, desligados, né? E aí então veio a degenerescência física e a morte. Uma parte da situação, por que a morte chega até nós podemos explicar. Na quarta pergunta nós vamos entrar mais nesse detalhe, que é a questão da árvore da vida. Então, eles foram expulsos do Éden, então não puderam mais participar daquilo. Mas como que automaticamente o veneno do pecado, que estava só com Eva e depois com Adão, passa agora para os filhos? Seria uma coisa hereditária, física, na hora da concepção? Como que seria isso? É isso que eu estou dizendo, que eu não consigo explicar a profundidade de tal coisa. Então, na segunda parte, antes de entrarmos na terceira, está na História da Redenção, página 30, contaram os anjos a Adão e Eva que Deus não os compelia a obedecer, que ele não removera deles o poder de contrariar sua vontade, que eles eram agentes morais livres para obedecer ou desobedecer. Havia, porém, havia apenas uma proibição, que Deus considerara próprio impor-lhes. Se transgredissem a vontade de Deus, certamente morreriam. Então foi avisado o casal, e aí então nós vemos a história já. Até as criancinhas já sabem, né? Eva sai de perto do marido. Não quer dizer que hoje uma mulher não pode viajar, o marido tem que ficar em casa e não tem que ficar grudado aí, que nem siameses, né? Mas ali era só Adão e Eva. E aí então, para que ela tinha que passear sozinha, se enfiar num lugar onde não era para ela ir? Na terceira pergunta, qual foi a causa real da transgressão? Então, Gênesis 3, verso 1 a 4, textos bem conhecidos da palavra de Deus, né? Vamos ler então o que fala. Gênesis 3, de 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então aqui nós vimos a palavra de Deus e depois nós vamos comentar melhor esse texto, mas vamos ler o texto da nota, Patriarcas e Profetas 55 e 56. A serpente apanhou o fruto da árvore proibida e colocou nas mãos de Eva, que estava meio relutante. Fê-lo então lembrar-se de suas próprias palavras. Fê-la. Satanás fez ela então lembrar-se de suas próprias palavras de que Deus lhes proibira tocar nele, para que não morressem. Não receberiam maior mal comendo o fruto,
declarou ele, do que nele tocando. Não percebendo o mau resultado do que fizera, Eva ficou mais ousada. Quando viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3:6. Então nós vamos agora para a quarta pergunta. A quarta pergunta diz assim: Deus tinha proibido de tocar o fruto também? Por que esse exagero da parte de Eva deu vantagem para o inimigo? Um pouco nós já falamos na terceira pergunta, e aqui nós não temos texto bíblico. Então eu quero ler a primeira nota, que está na Verdade sobre os Anjos, página 54, e também no Desejar Nações, página 17. Vamos ler assim. Eva havia ultrapassado as palavras da ordem divina. Deus dissera a Adão e Eva: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Na controvérsia com a serpente, Eva acrescentou: nem nele tocareis para que não morrais. Gênesis 3:3. Aqui pode ser percebida a sutileza da serpente. Essa declaração de Eva deu a Satanás uma vantagem. O outro texto, então, lemos assim: Eva exagerou as palavras da ordem de Deus. Ele disse a Adão e Eva: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Na discussão de Eva com a serpente, ela acrescentou: nem nele tocareis. Gênesis 3:3. Aqui apareceu a sutileza da serpente. Essa citação de Eva deu-lhe vantagem. Colheu o fruto e o colocou nas mãos de Eva, usando suas próprias palavras. Deus disse que morreria se tocasse no fruto. Vê, nem o mal te sucedeu ao tocar nele, tampouco receberás dano algum ao comer. Então, desde a minha juventude, infância, vamos dizer assim, eu sempre achei que era Deus que tinha falado que não era também para tocar no fruto. E também uma grande parte da cristandade, como a gente sempre tem dito, também sempre creu dessa maneira. E aí o Espírito de profecia clareia a mente da gente na Bíblia. A luz menor mostrando para a luz maior, e na luz maior que é a Bíblia, a gente não tinha percebido que é Eva que acrescentou. E ao ela acrescentar as palavras que Deus não dissera, Deus não tinha dito não tocar, disse não comer. E agora então o que ela faz? A serpente coloca na mão de Eva o fruto e fala: olha, ele não disse que não era para tocar? Aí você tocou e não morreu, e se comer também não morre. Vamos adiante então na quinta pergunta. Diz assim: de que maneira o tentador levou Eva à descrença? Então, mais uma vez, um texto de Gênesis. O texto é o 3:5. E diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, o verso 5 ajuda a entender de que maneira o tentador levou Eva à descrença. Então, no dia que comeres, certamente morrerá, mas você não vai morrer. E aqui o texto do testemunho do Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, página 55, Satanás fez parecer ao santo par que eles ganhariam, violando a lei de Deus. Não ouvimos hoje idêntico raciocínio? Muitos falam da estreiteza daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, enquanto afirmam possuir ideias
mais amplas e desfrutar de maior liberdade. Eva creu realmente nas palavras de Satanás, mas a sua crença não a salvou da pena do pecado. Descreu das palavras de Deus, e isso foi o que a levou à queda. No juízo, os homens não serão condenados porque conscienciosamente creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade, porque negligenciaram a oportunidade de aprender o que é a verdade. Apesar do sofisma de Satanás, indicando o contrário, é sempre desastroso desobedecer a Deus. Devemos aplicar o coração a conhecer o que é a verdade. Todas as lições que Deus fez com que fossem registradas em sua palavra são para nossa advertência e instrução. São dadas para nos salvar do engano, da negligência mesmo. Resultará a ruína a nós mesmos. O que quer que contradiga a palavra de Deus, podemos estar certos de que procede de Satanás. Então preste atenção no que lemos no final aí. Qualquer coisa que é diferente da palavra de Deus, pode ficar atento que procede de Satanás. E aí o que nós lemos lá no texto da Bíblia? O diabo então fala para Eva, é que Deus não quer que você abra os olhos. No dia que você comer, vai abrir os seus olhos e você vai ser igual a Deus. Então despertou nela o quê? Uma curiosidade, né? E também a vaidade. E aí então a Bíblia vem mostrando, o Espírito de Profecia também, que a humanidade está dessa maneira hoje, achando que está desfrutando de maior liberdade mais ampla, ficando livre dos 10 mandamentos ou da influência de Deus. Na sexta pergunta lemos assim, como ela poderia ter evitado o mal? Então 1 Pedro 5, verso 8, lemos assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então os irmãos já conhecem esse texto, às vezes alguns amigos ainda da palavra de Deus não conhecem, mas é uma instrução do apóstolo Pedro nos advertindo, né? Que devemos ter juízo, ser sóbrio, que o diabo, que é o nosso adversário, anda rodeando nossa vida, está sempre em nossa volta, no lar, na igreja, né? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós vamos ler aqui rapidamente a nota, essa primeira nota aqui, ela está no livro História da Redenção, página 33. A curiosidade de Eva aumentou. Em vez de escapar do local, ficou ouvindo a serpente falar. Não ocorreu à sua mente que esse pudesse ser o inimigo decaído, usando a serpente como médium. Era Satanás quem falava e não a serpente. Patriarcas e Profeta 33, é outra parte da nota. A fim de realizar a sua obra, sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium, disfarce esse bem adaptado ao seu propósito de enganar. A serpente era então uma das mais prudentes e belas das criaturas da terra. Tinha asas e, enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido. Então, um animal muito bonito, segundo a especificação do Espírito de Profecia, e aqui mostra então nas duas leituras que não foi a serpente em si que estava falando, né? Então foi a primeira sessão espírita que aconteceu, foi essa daí, quando Satanás usa então a serpente como médium como intermediário, né? Assim faz o espiritismo hoje, né? Vai lá, a pessoa quer saber de um parente que morreu,
ou quer saber o que vai acontecer, vai lá e consulta o médium espírita e ele fala que veio ali o espírito de alguém falecido, né? Que passa a dar então orientações e contar certas coisas. Como ele sabe e sabia já da vida da pessoa anteriormente, e a pessoa que está ouvindo ali fala, nossa, foi desse jeito mesmo. E Eva, então, o que mais atraiu ela foi a curiosidade. E a pergunta foi como ela poderia ter evitado o mal. Ter evitado o mal era ter fugido do local, de onde ela não devia ter saído lá de perto do marido. Lembra que eu falei lá atrás? Minha esposa mesmo teve que viajar algumas vezes com as crianças, né? Ver a mãe, o pai, e assim, ou ir na cidade, ou fazer qualquer outra coisa, né? Não quer dizer que isso daí é sair de perto do marido. Sair de perto do marido é isso que nós acabamos de falar. Era só aquele casal que estava ali. Para quê que ela tinha que ficar vagueando? Então hoje, se uma mulher precisar ir na cidade, né, fazer compra, o marido não pode ir, né? Ela não é grudada nele, conforme eu já falei ali atrás. Siameses que eu citei lá são crianças que nascem grudadas uma na outra. Vamos então mais adiante, na 7ª pergunta. Deixando alguém de ouvir a verdade e voltando às fábulas, que influência recebe? Então essa pergunta reflete o que aconteceu com Eva. Ela, ao invés de fugir do local, ela ficou dando ouvido. Como que as pessoas fazem hoje? Pessoas que já foram desse movimento, creram nessas mensagens, entenderam ela, aí vem um elemento que você vê que ele não tem nem cabeça, parece que não tem nem juízo. Como fala, a operação do erro já tomou posse daquela pessoa, e alguns de nós passaram então a dar ouvido. Essa questão da internet agora, ela facilitou muitas coisas, tanto para as coisas maravilhosas, para o bem, como nós estamos fazendo agora, mostrando a palavra de Deus na íntegra e nas verdades essenciais para esses últimos dias, como coisas más. Você vai ver na internet aí, tem pornografia, tem descrença, tem ateísmo, tem politização, né? Tentativa de derrubada de governos e assim por diante. Mas a pessoa então pega e tem coceira nos ouvidos e vai e faz questão de perder tempo com essas coisas. Então, 2 Tessalonicenses aqui, 2, 9 e 11. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então aqui eu tinha citado, né, 9 ao 11, ainda eu estou no 9, vamos continuar aqui, estou no 10, né? O 11 diz assim: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Como que acontece uma coisa dessa? A mesma coisa que aconteceu com Eva. O que aconteceu com Eva? Descreu da palavra de Deus e passou a crer na mentira. Ela tinha sido avisada? Nós lemos lá atrás que os anjos vinham ali no Éden, visitavam e explicava para eles a situação que tinha acontecido lá no céu, a rebelião. O próprio Deus vinha ali quando? Na viração do dia, encontrá-los. E aí então nós sabemos daquela história, né? Perderam aquela auréola de luz que tinha em volta deles, viram que estavam nus e aí se esconderam. Quando Deus apareceu e perguntou para eles. Será que Deus não sabia onde que eles estavam? Ele que é onipresente, onipotente e onisciente, claro que ele sabia. Aquilo foi uma pergunta para instigar a consciência de cada um deles, como Deus está fazendo com muitos hoje, que ficam tendo coceira nos ouvidos
e ficam procurando mestres segundo a sua própria cobiça e acabam se desviando. Então aqui o texto da nota é o texto do 8º testemunho para a igreja 293, 294, também está no terceiro seleto, 271, 272. Como Adão e Eva, que comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, muitos estão agora, mesmo se alimentando com os enganosos bocados do erro. Agentes satânicos estão vestindo teoria de roupagens atraentes, do mesmo modo que Satanás no jardim do Éden ocultou de nossos primeiros pais a sua identidade por intermédio da serpente. Esses agentes estão incutindo no espírito do homem isso que na realidade é erro mortífero. A influência hipnótica de Satanás repousará sobre os que se envolvem da clara palavra de Deus para fábulas agradáveis. Marque bem essa palavra aqui, ó, influência hipnótica, e vamos partir agora para pergunta 8, que vai entrar mais nesse detalhe. Que advertência é feita àqueles que ouvem o erro sem serem obrigados? Mateus 26, 41, lemos assim na palavra: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos relembrar a pergunta. Que advertência é feita àqueles que ouvem o erro sem serem obrigados? Por que foi feito esse tipo de pergunta? Bom, eu tenho que ir num determinado lugar e lá vamos fazer um estudo com algum oponente, ou algum oponente vai estar ali. E ele, justamente, ele vai pregar o erro. Eu não fui ali obrigado. Eu fui por necessidade para salvar uma outra pessoa, uma outra alma, né? Ou vou visitar uma igreja que ensina o erro, para trabalhar com alguma pessoa ali, como Paulo muitas vezes fazia, quando entrava nas igrejas judaicas, pelos lugares e países que ele ia. Mas sem ser obrigado, você ir num lugar onde ensina o erro, aí nós vamos ver aqui. O testemunho vai nos esclarecer, e a Bíblia já nos esclareceu. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui então eu quero ler um texto do Primeiros Escritos, 124 e 125. Esse texto aqui é muito lido desde o começo do nosso movimento, e eu digo para os irmãos que pouco efeito fez, sabe por quê? E algum lado fez efeito, segurou alguns fiéis, segurou algumas pessoas que estavam sendo enganadas, mas uma boa parte desses, principalmente, que descreram do clamor da meia-noite e começaram a jogar para o futuro e formaram outros grupos espúrios, né? Então, não fez efeito esse texto, porque sentiram realmente coceira nos ouvidos. Então, vamos fazer a leitura dessa nota da 8ª e irmos passando para a finalização do estudo. Foi-me mostrada a necessidade dos que creem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia de se separarem dos que estão diariamente absorvendo novos erros. Vi que nem jovens e nem velhos devem assistir às suas reuniões, pois é errado assim encorajá-los. Enquanto ensino o erro que é veneno mortal para a alma e doutrina que são mandamento de homens. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar firmes na liberdade com que Ele nos tornou livres e regozijar na verdade. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro sem a isso ser obrigado, pois a menos que Ele nos envie a essas reuniões, onde o erro é inculcado
ao povo pelo poder da vontade, ele não nos guardará. Os anjos cessam o seu vigilante cuidado sobre nós, e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a ser entenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder dos seus anjos maus. E a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas, e aí então a situação fica complicada. Quero dizer aqui que é a questão daquela coisa que eu tinha falado anteriormente, influência hipnótica. Continuando a leitura, diz assim: vi que não temos tempo para desperdiçar em ouvir fábulas. Nossa mente não deve ser assim desviada, mas deve ocupar-se com a verdade presente e em buscar sabedoria que nos permita alcançar mais completo conhecimento de nossa posição, a fim de que com mansidão podemos apresentar nas Escrituras a razão de nossa esperança. Enquanto falsas doutrinas e perigosos erros são levados à mente, essa não pode estar posta na verdade, que deve capacitar e preparar a casa de Israel para estar em pé no dia do Senhor. Então, sair de onde você está, ouvindo as mensagens verdadeiras, mas tendo curiosidade como tendo Eva, achando, não tem perigo nenhum, porque lá, será que é assim mesmo? Será que é erro misturado com verdade? Tem uns hinos tão bonitos, louvores, músicas, brilho. A serpente também era muito bonita, né? Então nós vamos partir um pouquinho mais para frente, na pergunta 9. Se permanecermos em erro conhecido, mesmo sendo sincero, poderemos ser salvos? Vamos dizer que a placa para um determinado lugar está invertida. E você pega, segue a placa e não pergunta para ninguém. Mas a placa está invertida, você não vai chegar no lugar que você estava querendo, mesmo sendo o quê? Sincero. Provérbio 16, verso 25 é o primeiro texto. Nós vamos ler o que diz aqui a palavra. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Texto bem conhecido também. Mateus 5,13. O que nós lemos aqui em Mateus 5,13? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 13. Lemos assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Aqui nós estamos falando também dos falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores. E você acha que ele vai aparecer como um chifrinho de rabo? Não. Vai aparecer muito brilhante, muito bonito, falando bem, muita capacidade, né? Muitos cursos, né? E aí então você vai por interesse próprio, interesses escusos, que a gente não sabe o que é que está por trás da mente da pessoa, do jovem, do velho, que nós lemos agora há pouco, né? E o que é que está fazendo com que você vai assistir em determinados lugares sem ser obrigado. Faça uma reflexão na sua vida. Então aqui, a nota é do segundo Mensagem Escolhida, página 56. A fé em uma mentira. Olha ali, o assunto da placa invertida. A fé em uma mentira não terá influência santificadora sobre a vida ou o caráter. Nenhum erro é verdade, nem pode tornar-se verdade pela repetição ou por fé nele. A sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer num erro. Sem sinceridade não há genuína religião, mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o homem.
Posso ser perfeitamente sincera, ela escreveu, em seguir um caminho errado, mas isso não torna o caminho certo, nem me levará ao lugar em que eu desejava chegar. O Senhor não quer que tenhamos cega credulidade e chamemos isso fé que santifica. A verdade é o princípio santificador e, portanto, cabe-nos conhecer o que é a verdade. Precisamos comparar as coisas espirituais com as espirituais. Precisamos provar tudo, mas reter somente aquilo que é bom, aquilo que apresenta as credenciais divinas, que põe diante de nós os verdadeiros motivos e princípios que nos prontificam a ação. Sabe o que me veio em mente agora, caros ouvintes, irmãos e amigos da Palavra de Deus, enquanto eu estava lendo? Não é preciso você ir lá numa outra igreja, onde ensino eu e a verdade junto. É só você entrar na internet e ficar ouvindo falsos ensinadores, você está cometendo o mesmo erro. Percebeu qual é a situação? Se você compra um livro, e esse livro é mistificador, misturado, mesclado, com um monte de heresia, você não deve comprar esse livro. Não deveria saber um pouco dele antes. Embora o texto diz examinar tudo e retende o bem. Mas antes de você examinar tudo, você tem que examinar primeiro o que você vai examinar tudo. Não sei se os irmãos e amigos entenderam o que eu quero dizer. Então não é pondo o pé em qualquer laço. Não é ouvindo qualquer coisa e falando amém. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nesse assunto da pandemia, de máscara, tapa-boca e focinheira, que eu chamo, né? e a questão da vacina. A política é muito forte. O que está por trás disso? Um lobby muito grande. E esse lobby é financeiro. E quem que ganha com isso? Por exemplo, o assunto das vacinas. Os laboratórios estão vendendo as vacinas, propondo vender vacina, mas querem um contrato. Sabe qual é o contrato? Não quero compromisso com algum problema que tiver adverso depois. Nós não seremos responsáveis. Então, como que você vai confiar numa coisa dessa? Assim é também nas coisas de um falso ensinador. Como que você vai confiar numa coisa que o cara vem aparecendo tão bonitinho, tão luminoso como era a serpente, e aí você acaba indo para o buraco, porque a placa está invertida. Mas eu queria dizer nessa hora que tem mais coisa que nós devemos focalizar para distinguir o que é o erro da verdade. No final da lição nós vamos ainda entrar mais nesse ponto. Aqui na pergunta 10, na hora de maior tentação, o que faltou a Adão? Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, temos aqui um esclarecimento do apóstolo Paulo. Capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui está falando de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é que faltou a Adão na hora da maior tentação? Lembra que o apóstolo Paulo também escreveu que Eva foi enganada, mas Adão não. Ele foi tentado agora por Eva. Ela veio mais sensual, mais atraente para ele, né? Como fala o patriarca e profeta. E ele agora poderia pensar assim, bom, ela já está perdida. Deus pode me dar uma outra, ela vai morrer mesmo, né? Ele me dá uma outra adjutora. Mas ele falou assim, pensou, né? Mas eu não quero ficar sem essa. Assim é como muitos jovens hoje que oram antes de casar, né?
por um casamento, por um noivo, por uma noiva, né? Ora a Deus para que ilumine ele ou ela, se é esse o caminho, mas desde que seja esse, desde que seja essa. Isso não é oração verdadeira. Claro que a pessoa não ora desse jeito, mas no íntimo do coração está orando a Deus e deseja que seja do gosto dele ou dela. Então o texto da nota, é uma nota bem grande, eu vou ter que acelerar aqui. No primeiro texto é do Patriarcas e Profeta 56, depois da história da redenção 36, depois Patriarcas e Profeta 56 de novo, mais uma parte. Em um estado de exaltação, aquilo que eu adiantei, né? Exaltação estranha e fora do natural, e com as mãos cheias do fruto, procurou a presença dele, de Adão, e relatou tudo o que ocorrera. Adão compreendeu que sua companheira transgredira a ordem de Deus, desrespeitara a única proibição a eles imposta, como prova de sua fidelidade e amor. Teve uma terrível luta íntima, como todos nós temos, ele teve também, mas ele era um ser inocente, puro. E ele também foi tentado, e como nós temos visto, ele caiu também. Tentado pela esposa agora. Adão lamentou por Eva ter deixado ao seu lado. Agora, porém, a ação estava praticada. Devia separar-se daquela cuja companhia ele tanto amara. Como podia suportar isso? Seu amor por Eva era muito grande. Em completo desencorajamento, resolveu partilhar a sua sorte. Qual sorte? Morrer junto com ela. Raciocinou que Eva era uma parte dele. Se ela devia morrer, com ela morreria ele, pois não podia suportar a ideia da separação. Faltou-lhe a fé em seu misericordioso e benevolente Criador. Não compreendia que Deus, que do pó da terra o havia criado como um ser vivo e belo, e tinha criado Eva para ser sua companheira, poderia suprir seu lugar. Afinal, não poderiam ser verdadeiras as palavras da serpente? Pronto, aí já veio a dúvida, né? Eva estava diante dele, tão bela e aparentemente tão inocente como antes desse ato de desobediência. Sob os efeitos do fruto que havia comido, exprimia maior amor para com ele do que antes de sua desobediência. Será que era amor? Como muitas mulheres fazem hoje com os olhos? Era amor? Não. Ela foi usada por Satanás como isca e veio agora com certas amabilidades que Adão entendeu que aquilo era muito amor. E aí continua, Adão havia desfrutado da companhia de Deus e dos santos anjos. Havia olhado para a glória do Criador. Compreendia o elevado destino manifesto à raça humana, se permanecessem fiéis a Deus. Todavia, essas bênçãos todas foram perdidas de vista, com o receio de perder ele aquela única dádiva, que a seus olhos sobrepujava todas as outras. O amor, a gratidão, a lealdade para com o Criador, tudo foi suplantado pelo amor para com Eva. Ela era uma parte dele e ele não podia suportar a ideia da separação. Finalizando, pergunta 11. Qual tem sido sempre nossa maior necessidade desde a queda de Adão? Evangelho de João 20, capítulo 20, verso 27. Vamos ler então a palavra inspirada, o que nos diz nessa hora. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente.
Então aqui, além da situação de Adão, nós estamos vendo a situação de Tomé, né? Depois de tudo que ele tinha ouvido, convivido com Jesus, né? Agora, para crer, ele teve que pôr a mão no lugar. Jesus ainda teve misericórdia dele. Veja que bênção. Então, a nota aqui é do 7º Testemunho para a Igreja, 211. Também está no 3º Testemunho Seleto, 191, 192. Então, a pergunta foi qual tem sido sempre nossa maior necessidade desde a queda no Éden? Se no lugar em que estamos temos falta de fé, quando se apresentam dificuldades, teríamos falta de fé em qualquer lugar. Nossa maior necessidade é de fé em Deus. Ao olharmos para o lado escuro, perdemos nossa segurança no Senhor Deus de Israel. Quando abrimos o coração aos temores e conjecturas, o caminho do progresso é obstruído pela incredulidade. Não pensemos jamais que Deus tenha abandonado sua obra. Tem que falar menos incredulidade, menos conjecturas de que isso ou aquilo está impedindo o caminho. Eu tenho muito esse defeito, preciso me corrigir. Vamos avançar com fé, acreditar que o Senhor preparará o caminho para a sua obra. Então encontraremos descanso em Cristo. Cultivando fé e colocando-nos na devida relação para com Deus e dispondo-nos com fervorosa oração a cumprir o nosso dever. O Espírito Santo, então, atuará em nós. Os muitos problemas que agora parecem misteriosos serão resolvidos pela contínua confiança em Deus. Não temos de andar em penosa indecisão, pois estamos vivendo sob a guia do Espírito Santo. Podemos andar e trabalhar com tanta confiança. Então, terminamos aqui. Deus seja louvado por esse momento. As falhas e as faltas foram muito aqui no procedimento desse estudo, né? É um culto, uma exposição livre, né? E também ao vivo, né? E pode ter ouvido algumas interferências, algumas falhas, né? Mas que Deus seja louvado e que isso que nós lemos e estudamos hoje possa fazer efeito em nossos corações. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.